Ele e a rival. Como é que está essa história? Como é que está ele com a rival? Ele e você, como é que está? E como é que vai ficar a história desse triângulo amoroso? É isso aí, pessoal. Você que tem um triângulo amoroso, está vivendo essa história. Seu Zé vai falar sobre isso. Como é que está hoje em relação a rival, ou rival, em relação a você e em relação ao futuro de vocês. Esse é o tema de hoje. Em primeiro lugar, espero que esteja tudo bem com vocês. E gratidão você que está aqui de regresso. Gratidão você que chegou aqui pela primeira vez, espero que se sinta em casa. Já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar aquele like, aquele joinha gostoso e importante aqui para o canal. Gente, escolhi a tua leitura. Primeira, quartzo azul, marcando a primeira leitura. Segunda leitura, o quartzo rosa. Primeira tiragem, quartzo azul. Segunda tiragem, quartzo rosa. É isso aí, pessoal. Com a força do seu Zé Pelintra. Saravá, saravá, amigo. Saravá, malandragem. Gratidão. Que abençoe a vida de vocês. Abençoe o amor, a paz, a união. E que se extinga toda a carência. E que se faça luz no amor e na união e na reciprocidade na sua vida. Pessoal, enquanto você está escolhendo, está se concentrando, vou te lembrar, quer marcar consulta na tua energia? Aqui a gente está falando de consultas generalistas, tá? Aliás, não força a leitura, não dá para contar a história de todos ao mesmo tempo, estou falando com muita gente, aquilo que você se identificar, você abraça, aquilo que não é identificado, larga para o universo. Se você não está vivendo um triângulo amoroso, essa leitura não é para você, ok? Outra leitura pode identificar a tua história, que é triângulo amoroso com a rival ou com o rival, com você e o futuro, ok? Na tua energia, pode marcar uma consulta? Claro que pode, faço consulta sim. Marque pelo WhatsApp, está na descrição do vídeo e está no primeiro comentário. Ou no e-mail magiadosrituais@gmail.com. Mas também estão duas outras leituras disponíveis para você, que ficam gravadas, você pode acessar em qualquer momento, que é Mandala Astrológica 2026, que é uma leitura feita nas 12 cartas, nas 12 casas astrológicas com as cartas do tarô, que identifica vitalidade, personalidade, relação com o trabalho, com a prosperidade, com a família, com o amor, viagens, estudos, projetos, como é que vai ser 2026 para você, ok? E a outra leitura também, que é Mesa Real, o que 2025 ainda me reserva, ok? Entre em contato comigo para saber os detalhes e vamos para a leitura. Salve seu Zé, saravá seu Zé, gratidão. Lembrando, gente, nas outras redes sociais eu não mando mensagem para ninguém, tá? Você recebeu uma mensagem aí em outra rede social que você me acompanha, recebeu uma mensagem oferecendo isso, oferecendo consulta, oferecendo trabalho, não sou eu, tá? Cuidado aí com os fakes. Deixa eu pôr aqui para você saber que é a leitura 1, a leitura do cristal azul. Energia geral do ser amado. Vamos lá, vamos ver. Energia geral do ser amado. Como é que é a energia do ser amado? Não quer sofrer. 10 espadas. Não quer sofrer. Quer pôr o fim de uma situação sofredora. É isso que eu senti. Rei de paus. Desmotivou. 7 de copas. Uau. Cavaleiro de paus. Essa pessoa quer ter uma atitude, quer parar de sofrer por falta de atitude ou por falta de encontro em relação a você. Em alguns casos essa pessoa sente uma dor por não poder cumprir uma promessa, uma atitude em relação a você. É bem nítido isso. Muita paixão, muito desejo. Às vezes essa pessoa gostaria de se ver numa outra personagem, numa outra pessoa, uma coisa assim. Cavaleiro de ouros. Interessante. Aqui eu senti amar, mas não ter coragem ou não ter a condição. Pode ser financeira, né? Pode ser preso em bens materiais, que é uma coisa que sai muito. Preso em bens ou na falta de bens. Tá? Há casais se separando e depois a pessoa, puxa, tinha uma casinha, agora não vou ter nada. O que sobra da metade, se for metade, ou o direito que a pessoa tem e não quero tirar, né? Tem muito disso, os bens materiais contam muito. Outros têm muita coisa e quem tem muita coisa quer ter mais e não ter menos, não queria dividir.
Mas ter coragem disso, ter coragem de fazer. Gente, estou vendo a energia geral do ser amado, não estou vendo ainda com a rival, né? A gente já vai ver. Pajem de espadas, o eremita. Seguir os passos. Caramba, essa pessoa está mentindo a alguém. E não é para você, não está mentindo para você, mas está mentindo a alguém, ou omitindo. 2 de paus. Por exemplo, imagina que vem uma pessoa, um amigo, um pai, um familiar, pergunta para ele, tá tudo bem? E ele diz assim, tá tudo bem, tá? Mas não tá. Se sente culpado por isso, né? Sente, eu estaria bem se eu tivesse coragem de viver aqui um sonho de paixão, tá? Tô mentindo. Sempre que me pergunta se está tudo bem, tô mentindo. Às vezes até pode estar mentindo para você, sim, né? Tá tudo bem, não tá tudo bem. Ah, me afastei porque... Mas tá tudo bem, me afastar foi uma decisão minha. Mentira. Mentira. Pessoa, 2 paus, a pessoa queria estar vivendo essa paixão, queria estar vivendo a relação com vocês de uma maneira melhor, né? Quem está bem com a pessoa, quem está vivendo bem, tá? Aqui pode ser mais suave, vamos dizer. Mas mesmo assim queria viver essa relação mais, olha, 4 de paus, mais livre. Mais livre. Poder dizer ao mundo da relação de vocês, cavaleiro de copas, né? Falar para o mundo quem ama, poder estar com você. Em alguns casos até foi você que se afastou e essa pessoa, claro, sente essa dor, não queria sofrer mais. É aquele caso, né? Quero, mas não consegui, omitir. De uma certa maneira, em muitos casos, essa pessoa mentiu para você no sentido, não é mentir, mas não cumprir aquilo que você deseja em relação a mim, né? Quero estar livre, estar solto. José, nossa relação, ela até, muita gente sabe, a gente já viajou juntos, tá? Mas era ver essa situação limpa. Limpa. Para quem realmente quer uma relação com essa pessoa sumida, é essa dor que está causando. E em muitos casos foi porque você, né? Não é culpa tua, tá certo? Não é isso a culpa, tá? Não estou falando disso. Estou falando, você quer uma relação assumida, tinha aqui uma promessa do tempo e nunca mais esse tempo chegou e você, claro, pôs assim não dá. E essa pessoa está sentindo essa oposição, essa necessidade de fazer. Vamos ver. Mas vamos ver. Ele e a rival. Lembra? Quando eu falo ele e a rival, é uma maneira nossa de expressar. Pode ser ela e o rival. Ele e o rival. Ela e a rival. Tanto faz. Não importa aqui o gênero. Ok? Só é a maneira mais fácil, né? Pra gente não estar falando sempre isso tudo. Ele, ela, ele, pum. Então a gente resume assim, tá? E na onda, ele e a rival. Possibilidades. Viajar. Caramba, eu lá na leitura falei, essa pessoa que como era bom viajar, né? Sumiu, se calhar vocês até já viajaram em alguns casos, poucos, né? Poucos. Mas possibilidade de viajar. Viajar também fala de mudança, possibilidade de uma mudança. Ir na onda. Ir na onda. Olha, para aquela relação que vocês estão, assim, temporariamente afastados, tá? Ou a rival desconfiou, ou viajou junto com a rival, ou algo assim. Essa pessoa está animada que haja uma mudança. Pode ser a rival viajar, vocês estão bem, ou vocês poderem viajar, né? Ele falou aí que vai viajar com algo de trabalho, sei lá. Está muito animado nisso aí. Bom, desejo está comprovado. Mas o viajar pode ser falar de uma mudança mesmo, né? A possibilidade. Ir na onda, sabe o que eu senti ir na onda? É assim, ver que há a possibilidade, aproveitar o momento para fazer uma mudança na vida. Principalmente você que deu assim, tipo um checkmate, né? A pessoa, puxa, né? Vou aproveitar esse checkmate e agora vou ter realmente saiu da zona de conforto, né? Tinha você, tinha aí a outra, né? Ia mantendo a coisa lá, o outro é um compromisso, você é a parte melhor da vida, mas você deu um checkmatezinho e agora, bom, tem que aproveitar essa onda, né? Agora que eu tô realmente sentindo a tua falta.
e aquilo, mas puxa, a gente não pode ir no restaurante junto, a gente não pode viajar. Tudo que muitos de vocês falaram nisso. E eu quero ter essa possibilidade, quero ter essa chance, né, de nos permitir essa chance. Experimentar nós dois realmente juntos. Então eu vou nessa onda, vou nessa vibe que eu estou sentindo essa necessidade, tá? Sarar. E gente, e na onda ele quer, e talvez aqui, talvez, deixa eu ver se é isso, sarar preso ao passado, orientação, curar o passado dessas pessoas, né? Você tem uma relação com alguém, tem um passado, uns é mais longo, outros mais curto, outros muito longo, não importa. Curar o que representa o passado ou a relação em si e uma orientação. Eu sinto que e na onda orientação, essa pessoa está pedindo um conselho a alguém, um conselho de como fazer essa mudança, né? Qual a possibilidade de mudança. Perder o menos possível, resolver a questão. Eu imaginei assim, ó, a família da rival ter uma certa influência em alguma coisa na vida dos dois, uma certa influência. E como aliviar essa influência, como ficar bem, vou dizer, sob essa influência. Não ser algo que o persiga. Talvez até, né? Bom, e não, tanta gente, né, se separa, tanta gente vai para outra relação, tanta gente, né, vê que a relação que tinha, né, estava estagnada, escolhe outro caminho. Então, ir, né, aproveitar essa energia, sinto essa pessoa pedir um conselho, mais do que um conselho, uma orientação para realmente fazer, ó, totalidade, resolver a situação na totalidade. A relação, família, pode ter filhos, coisas, a família envolvente, alguns podem ter negócio com a família lá da pessoa. Como resolver a situação na totalidade, tá? Não deixar aqui coisas presas, coisas por se resolver. Resolver a situação na totalidade. Se a pessoa está, pensando nisso, outra tirando, é mais do que conselho, é mesmo algo profissional, falando até com família, da parte dele ou da parte dela, de como é que ficaria a relação preso ao passado e curar. Talvez essa pessoa, por exemplo, né, tirasse a rival do trabalho, agora é dependente. Como é que eu curo isso? Como é que eu resolvo? Né? Como é que a família lá do lado dela veria isso? Né? Tá se aconselhando, tá vendo esse lado aqui em relação a ela, tá? Gente, aqui ó, cada vez que eu olho ali e na onda possibilidade de viajar, realmente, né, ver a rival no outro caminho, ele no caminho, ela no outro. É isso. A possibilidade, como é que eu faço isso? Resolvo isso. A luta. Pela harmonia. Olha, e a luta pela harmonia. Resolver isso da melhor maneira possível. Essa é a situação dele com a rival. Essa situação sofre porque vocês não podem estar completamente juntos. Não estou dizendo que a culpa é tua não, né? Deu para entender? A culpa é dele ou dela, né? Mas como resolver essa situação sem sofrer? Sofrer ou fazer sofrer o menos possível. Em relação a você, já tentou não sofrer. Já tentou se afastar, ou está mesmo afastado, já tentou em muitos casos se afastar da rival, por algum motivo não, que nem ele sabe, não conseguiu. Pode ter magia aqui, não é? Então se eu quero, não consigo e não sei porquê, pode ter magia. Olha, a carta morte. Pode ter chantagem emocional, pode aqui a rival ter passado uma perda, uma situação assim, não é o momento certo. Ou como falei, o passado, né, comprometeu essa pessoa com a rival de várias maneiras. E alguns assim, ela é dependente, ou eu construí meu castelo, minhas coisas, aliado à família, junto com a rival. Coisas assim, né, a resolver. Não é simplesmente fazer assim um clique, pelo menos para a maioria. Mas aqui nota-se essa intenção de fazer. Até fala aqui para alguns, olha, mudança de trabalho. Mudança no dia a dia. Mas tem essa incompreensão aqui, porque é que eu quero e não faço. Fazendo vai se sentir livre.
E, gente, sabe esse aconselhamento, como fazer? Cada vez mais essa pessoa sente assim, é o que eu devo fazer, é o que me vai fazer feliz, vai dar trabalho. É muita mudança, coisas na vida que mudam, casa que fica para trás, coisas, situação com filhos, né? Muitas relações têm muita coisa a tratar. Às vezes eu me sinto incapaz de fazer isso, né? A palavra lá da tua pessoa amada, né? Uma dificuldade de fazer, é muita coisa ao mesmo tempo, muita coisa em jogo. Mas cada vez eu me sinto mais leve, mais pronto, mais feliz em pensar e fazer dessas mudanças. Em alguns casos essa pessoa, olha só, há camaradas que são, vamos dizer, inteligentes, matam a charada naquilo que está dificultando. Lembra do ir na onda e aquilo? E alguns estão vendo que a rival, ela está procurando trabalho, uma coisa assim desse gênero, uma mudança. Isso levaria, né, a ela não ter aquela dependência que tem em alguns casos. Essa mudança aqui. E mata a charada. Bom, ela não está dependente financeiramente, tá, de mim, menos me sinto menos culpado, uma coisa assim. Embora essa culpa é meio estranha, tá? Seja como for, tem aqui oração, ou se não for magia é oração, para se sentir meio atrapalhado. Tem. Mas rival já viu essa dependência, já viu que a relação está estagnada, que ele não olha para ela como mulher, se for caso de ser um rival masculino, não olha para ele como homem, tá? Tem essa manipulação aqui de energia, ok? Mas está perdendo força. Lembra quando eu falei que ele ou ela está procurando ajuda em alguém? Até mesmo espiritual em alguns casos. Até mesmo aqui de se defender contra as energias. Às vezes nem ele sabe. Como assim, José? Está pedindo e não sabe? Às vezes está pedindo informação, ajuda, e a pessoa que está ajudando pode ser uma pessoa profissional, pode ser um advogado, pode ser um psicólogo, mas que tenha assim, um lado espiritual, tá? Que não falando nesse tema, a pessoa identifica e está ajudando espiritualmente essa pessoa. Pode ser uma pessoa da família, uma irmã, um cunhado, uma cunhada, um irmão, né, que quer bem, está olhando, né, está aconselhando, está vendo a situação e espiritualmente está ajudando, que tem um laço, né, emocional de família com a pessoa. E a pessoa pode ter um poder, que às vezes nem a pessoa sabe que tem, mas está ajudando espiritualmente também. Porque eu sinto esse ar de liberdade, né, que está aqui no louco, de sentir que a coisa agora vai avante. Me sinto feliz em ver que tem esse caminho, tem essa possibilidade, tem ir na onda, e na onda da mudança. Alguns casos, né, como eu falei, alguns casos é rival tendo mudança de trabalho, começando a trabalhar, se conscientizar disso. Outros é a pessoa tendo uma mudança de trabalho. Para quê? Para não se sentir preso, porque às vezes há casais que têm sociedade ou trabalham com a família da pessoa e algo, mudança de trabalho aqui, mudança de postura, ajuda a pessoa a sentir. Bom, mato dois coelhos com uma cajadada. Vou ter com quem amo e aquela situação lá com a rival, não fico com laços, dependências nem emocionais, nem outras, nem de trabalho, nem de sociedade, nem de família, tá? Tem simplesmente, se tiver filhos, tem laço de família, se tiver obrigações de pagar alguma coisa, tem essa obrigação, mas não tem outros laços que nos impeçam de ser felizes, tá? Não fico à mercê desses laços, tá? Tá aí procurando a justiça divina, em alguns casos, né? No caso de ter magia, ter algumas coisas assim, procurar a justiça divina, mas na maioria procurar a justiça justamente, né, é uma relação que chega ao fim, tem que ver quais são os nós, os embaraços, né, que na justiça tem que se criar. Em alguns casos é um pouco assim, como essa pessoa resolve várias coisas, não tem como a rival ir para a justiça exigir aquilo que não é exigível, tá? Não mais ter medo dessa justiça, seja o que for. E não ter dependência, né? Tô ser justo, tô não ser justo, família me ajudou no passado, criei laços com a família. Manter esses laços, mas não um laço com a rival, mas manter os laços com a família. Ou se realmente preciso de mudar até de trabalho para não manter esses laços ou algo negativo, que eu possa fazer, tá? E vai demorar um pouquinho, uns meses, tá? 2, 3 meses, acompanha aqui esse processo de mudança, tá? Mas tá com força, assim, determinado a fazer isso.
Força determinada a fazer isso. Aqui tem a força do amor entre vocês, mas aqui também tem a força da determinação, a força das coisas, a força de fazer, a força da justiça, custe o que custar, tá? E tudo veio aqui com, né, querer estar com você, e muitos, né, como eu falei, alguns de vocês puseram aqui um certo ultimato, um certo checkmate aqui, e essa pessoa não quer mais. Alguns de vocês nem puseram checkmate, mas essa pessoa começou a imaginar você como outra pessoa, uma pessoa livre, uma pessoa alegre, e essa pessoa que você gosta, ela olhando para ela própria não é uma pessoa livre, não é uma pessoa que estava com uma alegria, uma boa disposição. Por quê? Porque tinha essa situação com a rival, tem, sabe? A gente quando se encontra é feliz, para mim eu era feliz apenas assim, mas você pode talvez observar que para essa pessoa talvez começou a ser pouco. Querer viajar, querer ter uma vida diferente, talvez você nem insistiu, nem exigiu, mas ela própria está exigindo. Por quê? Porque gosta de você. É a pessoa que quer privilegiar com a presença, mas também com as coisas, com o conforto, com a segurança, é você. E essa pessoa pode sentir que tem esse querer, não vou dizer obrigação, mas tem esse querer de prestigiar, de viver, poder viajar, poder ver, se é um quarteto, né, não ver você viajando com outra pessoa, ver essa pessoa na vida dele própria, ok? Essa é a energia número 1, espero que você tenha gostado. Não esquece de ter o joinha se você gostou. Mais uma vez, está aqui pela primeira vez, ou se me acompanha, mas não está inscrito, aproveita para se inscrever, ativa o sininho em todas as publicações para ser notificado. E vamos, salve seu Zé Pilintra, vamos para a segunda leitura? Energia geral da pessoa amada. Tá pronto aí você desse lado? Vamos lá, energia geral da pessoa amada. 2 de paus e a lua. Pensa muito em você. Nossa, que energia de romance. E quais são os medos? Os medos dessa paixão? Quais são os medos aqui, seu Zé? 5 de ouros. Medo, 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 5 de ouros. 5 de ouros é uma carta muito pobre. Nossa. Em primeiro lugar, senti alguns, um triângulo amoroso, tudo bem, mas um triângulo amoroso à distância. Senti isso. E o medo de não poder, como tem uma distância geográfica, pode ser por causa de falta, né, de recursos financeiros suficientes, ou uma diferença muito grande, assim, religiosa ou cultural, ser um impedimento, ser um empecilho para poder estar com quem se gosta. Pode ser isso. Rei de ouros. Pode ser um país onde o atributo financeiro, a pessoa tem que seguir certas regras, se não seguir, pode perder tudo que é de família, pode ser mal visto, não ter trabalho. Sentir essa energia é raro, mas talvez seja possível em algumas regiões ter uma situação assim. Então, medo de perdas, ou medo de ser insuficiente essa pessoa para você, o medo de te perder. E sim, 4 de copas. Rei de ouros, 4 de copas. Interessante, né? 5 de ouros, rei de ouros, 4 de copas. Muito medo de perder, o medo de ser inferiorizado, uma coisa assim desse gênero. Pode ser dentro da relação que ele tem com a rival, também uma situação onde pode perder muito, perder materialmente, poder perder muito materialmente, pode ser essa situação. Na situação 1 também saiu muito aqui, medo de perda material, mas aqui até achei mais forte. Página de copas. Aqui fala de amor de verdade, hein? Página de copas. Te ama essa pessoa? Nossa, e muito. É namorados, olha, perguntei se te ama, saiu logo aqui. O página de copas, o amor é por você, é namorados. Tá? Não é pela rival, não. Te gosta e muito, gente, e muito. Rainha de paus, nossa, como essa pessoa gosta, hein? Química, desejo, encheu aqui a boca de desejo aqui, nossa senhora, que é isso, gente? E o carro, e o desejo de estar com você, o desejo de sair, o desejo de passear, se é amor à distância, o desejo de estar, né? Bom, essa pessoa precisa resolver esse medo aqui das coisas, tá? 6 de espadas.
Ou é o medo de ser pouco, dele ser pouco para você? Por exemplo, pode ser sair de uma relação, pode ter que chantagem com filhos, tá? Mas pode até nem ser, pode ser que a rival não suspeite nada, nunca aconteceu essa coisa de chantagem, tá? Mas a ideia é, bom, se eu sair de uma relação, eu tenho que manter aqui as coisas, né? Posso ter filhos, pagar pensão, e depois, o que sobra? Aliás, em alguns casos, essa pessoa já saiu de uma relação, já tem uma dependência financeira com uma pessoa, sai dessa, tem outra, tá? Acumula, e como é que fica? Para alguns tem esse lado aqui. Carro e 6 espadas, né? Tem que acalmar, eu tenho. Eu sou errado nas minhas situações. Né? Não é errado gostar de você, o gostar de você tá certo. Tá? Tem aqui paixão, amor, príncipe, página de copas, amor é verdadeiro. Mas e o resto? Obrigações. Medo de não cumprir obrigações. Medo. Vamos ver como é que fica. Vamos ver esse medo de ser insuficiente, esse medo de perder tudo. Coisa, hein? Vamos ver, pessoal. Saravá, seu Zé Pelintra, ajude aí essa pessoa a ter sua resposta. Que a resposta seja o melhor possível. Ele é rival. Nuvens. Obstáculo. Ui. Que é isso, gente? Uma relação sem paz. Sem amor. Em alguns casos essa pessoa tem aquilo que é... Em alguns casos é propositado da rival, sabe? Às vezes sente esse afastamento da pessoa e faz aquela chantagem emocional, a dependência emocional, e a pessoa acaba ficando assim meio preso nessa dependência emocional da rival, uma certa pena. E se for uma pessoa assim muito dependente financeiramente, tá? Ah, eu até posso pagar, né, ajudar, mas em alguns casos, mas o certo é deixar tudo, ficar na casa, né? Essas dúvidas aqui, como é que fica certas situações. Bom, mas a relação não tem nada de amor, nem muito menos de paz. Em alguns casos é discussão, em alguns casos. Caramba, José, discussão é por que não sai? Aí vem o medo. Medo de alguma perda, medo de realmente de algo que prejudique essa pessoa, talvez que prejudique ambos, você e essa pessoa. Olha lá, aliança com filhos, árvore, querer filhos crescer, querer ser saudável. Talvez a discussão, essa pessoa tem o seguinte, tá? E vou deixar os filhos com essa pessoa, posso nunca mais ver, ou vai colocá-los contra mim. É uma coisa importante. Mas sossego não tem. Ou tem pena, ou falta de sossego, carta cobra. Mulher, lua. O que estamos falando, seu Zé Pelintra? Chave. Seu Zé Pelintra fala que essa pessoa, nos bons momentos, nos maus momentos, todos eles pensam em você. No quanto você é importante. Senão já tinha mesmo, tá? Chegado assim bom, não vale a pena. Ou talvez até tivesse feito algum tipo de besteira mesmo. É o que eu senti em alguns casos. Em alguns casos essa pessoa você é que mantém essa pessoa ainda na vida. Embora com os medos de te perder, embora com muita coisa, você é aquela pessoa que vem na mente, tá? Que vem no coração como a chave. A chave, vou continuar lutando. Essa pessoa não quer perder a tua amizade, não quer perder a visão sobre ele, que ele é sincero nos sentimentos, isso tudo. Talvez até sacrificasse alguma coisa, mas principalmente não perca a visão daquilo que é verdade, meu sentimento. Por mais que a minha história seja complicada, por mais que eu não tomei atitude, nunca duvide daquilo que eu sinto por você. É aquilo que vem bem explícito aqui, não é, Suzana? E vamos ver, atitudes, como é que vai ficar a história de vocês. Já vimos que a rival tem muita ou dependência, e outros tem muita briga.
chantagem com filhos. Mas vamos ver como é que vai ficar, quais são as atitudes dessa pessoa. 8 de copas. Aqui é evidente que às vezes você já tentou sacrificar o amor por você, já tentou sacrificar a paixão, já pensou em se sacrificar, né? Em casos, mas não é solução. 5 de copas chega é sempre essa conclusão. Olha, uma paixão que essa pessoa às vezes tem que esconder, uma paixão de alma sacerdotisa. Se você pôs um bloqueio, querer saber de você, temperança. Nossa. Mais uma vez, essa pessoa não quer que você duvide que ela tem sentimentos por você. Tudo, menos isso. Cavaleiro de espadas, não quer te perder para ninguém. Olha, aqui mostra assim, por que aquele olhar assim de ser insuficiente, olhar aquilo pelo o lado material, as coisas, a prosperidade, né? A prosperidade no sentido assim, né? De poder manter, né, as despesas, né? Ser uma pessoa provedora. Por quê? Né? Qual é aquele medo? Qual que é uma sensação? Que você merece e pode amanhã você encontrar uma pessoa assim, uma pessoa livre, uma pessoa com segurança financeira. Essa pessoa tem medo de não ser esse provedor da tua vida, de não conseguir ser, tá? Rei de copas, se é alguém que ama, mas se é alguém que ama, mas se não tiver a condição. 6 de copas. Mais uma vez, aqui o 6 de copas fala, nunca duvide do meu amor. E nunca duvide que eu estou lutando para trazer aquilo que é necessário para nós. Eu te amo, mas o meu medo é não ser suficiente para a tua vida. Meu medo é falhar com você. Lembrando que em alguns casos a pessoa já teve uma relação, deixou, teve essa relação com essa pessoa, está prestes a deixar e tem esse medo, né? Será que eu não consigo viver realmente uma relação? Será que sou eu? E como é que eu mantenho essa obrigação, né, com o meu passado e a gente pode ter um bom futuro? Rainha de Ouros. Alguns de vocês não se importam nada com isso, alguns de vocês até estão bem financeiramente, pelo menos algumas. Mas para essa pessoa ele tem que estar também, tem que estar ao teu nível, não é? Não basta você dizer, não me importo com isso, não me importa com a tua situação financeira. É legal, é bacana, se a pessoa entende isso, acredita, acredita, tá? Mas olha, para ele é um fracasso isso. Age pausa, tem que ser provedor, tem que trazer, além de mim, tenho que mostrar a minha força. E ele quer que você acredite, eu estou lutando por isso, eu quero lutar por isso. 2 de paus. Às vezes eu desisto, me afasto, porque eu acho que eu não vou ser competente nisso, mas eu volto para essa luta. Eu quero, princesa de copas, olha, te olha como uma princesa de copas. Aliás, quer te manter assim nessa situação, em paz com a vida, bem, alguém para cuidar e que você admire essa pessoa. Amar é importante, mas ele quer que você admire, tá? Olha, as vitórias 6 de paus. Quer que você admire. Se pisou na bola, ele vai pedir desculpas. Quer que você admire a atitude também de pedir desculpas, tá? Se ele não cumpriu com algo. 3 de paus. Seja uma relação de perto, vocês vivendo na mesma cidade, se é uma relação à distância, ele quer que você admire. 3 de paus. 2 espadas. Precisa de um tempo. De um tempo. 6 de ouros. Nossa. O que está aqui o 6 de ouros a fazendo? Rei de espadas. Seu Zé, o que significa o 6 de ouros? 10 espadas, mais uma vez. Acabar com a dor. 9 de espadas. É uma pessoa que se cobra muito. Pode não parecer. José, ele é bem resolvido financeiramente. Não há falta de recurso. Não há falta de recurso. Então é falta de quê? 4 de copas.
Três de copas e 9 de copas. Mas essa pessoa pode ser resolvida, mantém-se numa zona de conforto, nesse bem resolvido. Pode ter uma rival que tem direito às coisas, ao social. Pode ser uma pessoa tão bem resolvida que até uma pessoa que chama atenção, uma pessoa que até que pode ser um pouco popular assim no lugar. E as pessoas, como é que fica? Essa situação vai se manter numa zona de conforto. Mas olha que ele está muito cansado de se manter numa zona de conforto com o rival, bastante mesmo. Sabendo que também está te fazendo sofrer, isso dói aqui na alma dele. Às vezes pode parecer que não, mas dói muito. Dói muito saber que te faz sofrer às vezes. Ou muitas vezes. Ou por anos seguidos, 10 anos, 10 meses, 10 anos. Recomeçar. Sabe quem vai recomeçar essa relação de vocês, o namoro? Recomeçar no sentido, namorar mesmo, assumir. Quero lutar para assumir essa relação. Princesa de Ouros, não há dúvida. Essa pessoa quer trazer para você um conforto. O mago quer ser provedor. O mago quer ser uma pessoa que você admire. Quer construir admiração. José, a gente estava numa relação, tem um triângulo amoroso, mas também eu descobri que tem um contatinho. Quer reconstruir a imagem. Errei feio. Errei feio em alguns casos. Olha aí, pendurado, errei feio, pendurado. Pensei que eu era seguro aqui, né, na minha maneira de ser. Ai. Por isso esse medo de te perder, alguém que venha e você admire mais, confie mais, o julgamento, medo do julgamento que essa pessoa, que você tenha sobre ele. Tem muito medo. Medo um pouco também das outras pessoas, julgamento, mas isso aqui até está superando. Ó, superando mesmo, 7 de espadas, mas ainda existe. Ainda existe. Mas o medo do fracasso, o medo de não conseguir manter, não conseguir prosperar, não conseguir que você admire é muito grande. Princesa de espadas. Seu Zé, vamos dar uma ajuda? As de copas. Há um aliado aqui na vida dessa pessoa, o Papa, um aliado espiritual, mas na forma de uma pessoa. Aqui pode ser uma irmã, pode ser uma filha, uma amiga, é do sexo feminino, que vai dar uma ajuda aqui na decisão dessa pessoa. Vamos ver. Lua. Até pode ser uma psicóloga ou uma mãe de santo, uma coisa assim desse gênero, que vai dar aqui, ó, as espadas. Vai dar aqui na mente dessa pessoa, ajudar conscientemente, não influenciar. Tá? Embora alguns de vocês até possam estar pedindo a espiritualidade que ajude, né, que ponha consistência na mente dessa pessoa. Tá? E a pessoa que você está pedindo ajuda pode te ajudar nesse sentido. Tá? Mas muitos é ele próprio. Aqui uma pessoa, sabe o que essa pessoa está dizendo? Olha, eu também tive medo de amar, também tive medo de não prover, eu também conheci uma pessoa que teve medo de estar comigo, de não me prover, e a gente arriscou, a gente foi em frente, a gente conquistou. Hoje sou imperatriz ao lado de uma pessoa que também tive medo, também teve medo, tá? Mas tudo mudou, roda da fortuna. E essa pessoa vai dizer para ele, ou para ela, aposto também, roda da fortuna, faça o que é preciso, tá? Não fique preso na armadilha das coisas, não fique preso na armadilhas espirituais também. Lembra? Eu falei, pode ser uma mãe de santo, um pai de santo. Não fique preso nas armadilhas espirituais, materiais. Vá viver esse amor. E é aí que essa pessoa vai ter essa atitude. Essa pessoa vai acordar. Essa pessoa vai ver a luz da liberdade de amar. Essa pessoa vai ficar livre desse triângulo amoroso porque venceu, com a ajuda de alguém, venceu os medos. 10 de copas. E que pode ser feliz, tá? Construir uma nova família, ou ser feliz com a família, ser provedor de família, mas principalmente, tá? Saber ter confiança que consegue prover do lado de vocês e você vai admirar essa pessoa, aquilo que ele consegue fazer. Não só o lado, mas aquilo que ele consegue equilibrar, prover em todos os sentidos da vida. Pessoal, isso está para breve, está para semanas, hein? Gratidão, pessoal. Que a força da espiritualidade te acompanhe. Saravá, seu Zé, gratidão. Ajude esse pessoal
a ser feliz, a encontrar esse caminho, ajude a resolver a situação. Saravá Suzé. Pessoal, gratidão e até amanhã.